Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, amo as histórias da meia-noite. E hoje eu quero contar a minha história. Eu sou conhecido pelo nome de Berico. Cuidado para não confundir com aquele rapaz que trabalhava no Jô, que o nome dele era com D de dado, o meu é com B de barriga. Berico. Esse é o meu nome. De uma maneira inexplicável, existem muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra. Muitos mistérios ocultos. E eu não sei porque eu sempre fui fissurado pelo morto. É uma coisa estranhíssima de se dizer. Porque normalmente as pessoas são fascinadas pelas profissões que envolvem a vida. E eu, ao contrário, eu nasci com esse desejo. Nasci. E tanto é verdade que quando eu era menino, eu brincava. Nós tínhamos lá um terreiro, um quintal grande em casa, com uma jabuticabeira. Debaixo daquela jabuticabeira, sabe o que eu fiz na terra? Eu construí um cemitério. Então eu pegava os bonequinhos e as bonequinhas. As bonequinhas eram das minhas irmãs, das vizinhas. Eu fazia com que elas morressem. Eu fazia caixãozinho para as bonequinhas. Às vezes eu fazia o caixão em papelão, às vezes eu fazia o caixãozinho em madeira. Eu colocava as bonequinhas ou os bonequinhos dentro daquele caixãozinho, cobria com flores que eu próprio colhia. Fazia o velório debaixo da jabuticabeira. Fazia com que as meninas chorassem, fingiam obviamente que estavam chorando. Ali elas estavam treinando, quem sabe, para se tornarem atrizes. E eu, fissurado por aquela matéria, eu levava depois o caixãozinho até o cemitério que eu próprio tinha construído. E eu enterrava bonequinho, bonequinha. Depois que eu enterrava, eu construía a cova, né? Eu colocava aquele... Eu sabia que no cemitério, assim, já tinha que ter aquele alto relevo. O cemitério tem aquele alto relevo das covas que são cobertas com a própria terra. Então eu deixava tudo em alto relevo, colocava ali uma cruz, colocava o nome daquela bonequinha que havia falecido, bonequinho que tinha morrido. Vai explicar, vai entender por que eu tinha aquele gosto, por que eu havia nascido com aquele desejo, por que eu era fissurado pelo morto e não pelo vivo. Eu era fissurado por velório. Então todo o assunto de defunto, de cemitério, me causava um fascínio incrível. Ali na cidade onde eu morava, na medida em que eu fui crescendo, eu consegui logo uma vaga na prefeitura. Eu fui trabalhar, inclusive consegui na Secretaria de Assistência Social. E sabe qual era a minha função? Porque eu exigi que fosse assim. Eu fui na sala do prefeito. A cidade, quando é do interior, você tem muita facilidade de conversar com o prefeito. Então, eu fui na sala dele. A minha função
Era exatamente assistir as famílias enlutadas, prestar assistência durante o funeral. Eu me interessava pelo morto. Eu dei ideia, eu não era o vereador, mas eu criei um projeto para um vereador da cidade sobre doação de caixão de defunto. Eu tinha criado o caixão popular. O nome do meu projeto era Caixão Popular para o pobre. Porque, olha, Paulinho, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo essa história sabem, mas não é barato não enterrar uma pessoa. Tem muita gente que não tem a menor condição. Então, foi parte de um estudo meu, pesquisa minha. Eu criei um projeto do Caixão Popular para desempregados, para aposentados, para gente de baixa renda. Levei esse projeto para o vereador, mas ele nunca deu assim grande importância. E o projeto acabou ficando parado. A gente chama de arquivado, né? Ficou lá parado na Câmara. Era como se eles pensassem assim, de uma maneira errônea, estúpida. Morto não vota. Teve um camarada que chegou a dizer isso para mim. Um vereador lá, não foi aquele para o qual apresentei o projeto, mas um vereador falou para mim: larga de besteira, morto não vota. Olha que imbecil, o morto pode não votar, mas os parentes vivos estão aí para darem os seus votos. E não é só por voto que a gente deve fazer alguma coisa, mas vai explicar isso para político, né, Paulinho? Então, olha, ao invés de se procurar vereador, todo mundo procurava pelo Berico. Todo mundo procurava por mim quando morria um amigo, um vizinho, um parente pobre. Por isso que eu fiquei, inclusive, conhecido lá na cidade, Berico, o Papa defunto. Eles queriam dizer, não que eu comesse o defunto, jamais na minha vida, mas que eu era o Papa. Quer dizer, o Papa é assim, o Pelé, né? O Papa é o máximo. Era isso que eles queriam dizer. Não sei se era verdade, mas a intenção de quem criou o apelido diz que foi essa. Berico, o Papa defunto. Minha simples presença denunciava que a morte rondava por perto. Onde eu chegava, eles já perguntavam para mim: quem morreu aí, Berico? Ô Berico, quem foi que bateu as botas? Quem foi que abotoou o paletó? Quem foi que dobrou a esquina da Avenida da Saudade? Porque lá na minha terra, na minha cidade, o cemitério ficava na tal da Avenida da Saudade. Então a turma já perguntava para mim: Berico, quem foi que dobrou a esquina da Avenida da Saudade? Muita gente, inclusive maldade, dizia que eu cheirava defunto. Eu fui me tornando um homem exatamente por ter esse gosto. Sinceramente, eu fui me tornando um homem desprezado por muitos, sabe? Festa, ninguém me convidava. Não, ninguém me convidava, porque eles associavam a minha presença sempre à morte. Então, de certa forma, eu comecei a ficar afastado do mundo. A minha vida se resumia em cuidar de velório, limpar as catacumbas, organizar documentação do morto, inclusive ir atrás de documento necessário, o tal do atestado de óbito. Eu orientava a família o que deveria fazer. Quando a pessoa tinha alguma propriedade, isso vale como dica aqui na história. Você sabe que quando uma pessoa tem alguma propriedade e ela adoece, e você sabe que aquela doença é mortal, que não vai ter jeito, então a família tem que fazer o inventário. É muito mais fácil. Aqui é uma dica que eu estou passando porque era a minha função, eu vivia fazendo isso. É muito mais fácil você fazer o inventário com a pessoa ainda viva. Então, se você sabe que a pessoa está numa doença e a doença é terminal, e se ela tem propriedade, faça o inventário com ela viva. Você não paga, o preço diminui muito, o gasto é muito menor. E quando essa pessoa morre, está tudo prontinho, está tudo certo, porque pessoas vão herdar aquilo que ela tinha. E não precisa ser muita coisa, não. Não precisa, não. Às vezes é uma casinha, um terreninho que a pessoa tem.
Se não houver o tal do inventário, aquilo fica parado, aquilo fica enrolado, é uma dica. Então eu sabia tudo sobre a causa-morte, os parentes, o número do túmulo da pessoa. Eu conhecia aquele cemitério como a palma da minha mão. E olha, quer saber de uma coisa? Eu nasci para isso desde que eu era menino. Desde a brincadeira debaixo do pé de jabuticaba lá no quintal da minha casa. Não, eu não dava bola para falatório, não. Porque você é o tutor da morte, diziam os maledicentes. Você é o tutor da morte, o homem das 1000 faces do além. Chegou o Berico, a sombra da morte. Sabe maldade? Enfim, muito comentário envolvendo o meu nome. Mas eu não me incomodava. Você quer ver dia que eu era solicitado? O dia que eu mais trabalhava na minha vida era dia 1º e o dia 2 de novembro. Porque o dia 2 de novembro é o dia de finados. Mas no dia 1º eu já trabalhava muito. Porque eu ficava lá na porta do cemitério, eu ganhava pela prefeitura. A essas alturas, o trabalho não era gratuito. Embora tudo que eu fizesse para as pessoas fosse de graça. A prefeitura me pagava um salário. Eu ficava lá na porta do cemitério no dia 1º para indicar para as pessoas. Tinha gente que só ia no cemitério em data assim. Ô, Berico! E tinha gente que me chamava de Papa Defunto. Ô, Papa Defunto, você sabe onde fica o túmulo do fulano? Quantas vezes eu, do meu próprio bolso, eu conseguia tinta. Lá tinha uma grande loja chamada Casa do Pintor, que era a grande loja da nossa cidade. E eu ia lá e falava assim, olha, era um turco dono, o seu Nasser. O seu Nasser era um turco. E o pessoal fala, né, que essa gente é mão fechada. Até podia ser, mas o seu Nasser, ele era temente. Que eu dizia assim, ô seu Nasser, as 13 almas santas e benditas vão abençoar muito o senhor, seu Nasser. Mas eu estou aqui para pedir em nome das almas, seu Nasser, um pouco de tinta para eu poder pintar os túmulos que estão abandonados. Seu Nasser, obviamente, ele não me dava da melhor tinta, mas ele me cedia grande parte de tinta, ou às vezes até uma tinta em pó que ele me dava misturada à água, que o pessoal chamava de caiação, mas não era não, era tinta mesmo. Eu dissolvia e pintava aqueles túmulos todos. De vez em quando, eu tinha que passar o dia inteiro lá conversando com o seu Nasser para convencer que as almas santas e benditas iriam abençoar muito o comércio dele e a vida dele. Às vezes, as pessoas diziam brincando para mim, Papa Defunto, e aí? E eu para botar a pessoa no lugar dele, falei, cuidado que você vai ser o próximo. Respeite-me para que eu possa cuidar do seu túmulo com carinho no futuro. Muitos respondiam, sai de mim, sombra da morte. Vai gorar outro? Deus que me livre de tu. Mas tudo isso eu estou contando para chegar neste momento da minha história. O que se deu comigo naquele dia foi algo extraordinário. E eu fico pensando que talvez eu tenha nascido com todo esse dom, eu vou chamar de dom, de cuidar dos mortos, especialmente por esse dia que eu passo a narrar agora. Foi assim. Nós tínhamos na cidade o carteiro Nascimento. O carteiro Nascimento, ele era casado com uma moça de nome Nair. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa Nair era a coisa mais linda que Deus colocou no mundo. Que mulher maravilhosa. No dia do casamento da Nair com o Nascimento carteiro, a igreja ficou lotada. 1/3 de gente convidada. E o restante, os outros 70%, vamos dizer assim, era de gente curiosa para ver como ia ficar a Nair vestida de noiva, de tão linda que ela era. Nair, a princesa, ela chegou a ganhar esse apelido por lá. Pois o Felizardo, para se casar com ela, não foi o filho do prefeito, não, que arrastava um caminhão basculante lotado de pedra por ela. Não. O Felizardo, para se casar com a Nair, a princesa, foi exatamente o Nascimento, o nosso carteiro.
esguio, mago também, o que ele andava. O que ele andava naquela cidade. É carteiro. Ele se casou com ela. Gente, mas foi uma tristeza tão grande quando eu fiquei sabendo que Anair, no clímax da própria juventude da mulher, ela contava 27 anos. 27 anos. Já tinha a essas alturas, com o nosso carteiro Nascimento, um casal lindo, lindo, lindo de filhos. Pois ela, há 27 anos, sofreu um AVC. E eu sabia de tudo que acontecia na cidade, a causa-morte de cada um. E o AVC acabou roubando, ceifando a vida daquela mulher tão linda e jovem aos 27 anos. Oh, meu Deus do céu, que tristeza que foi. Eu, a exemplo do que acontecia com todo mundo, eu cuidei de tudo. O nosso Nascimento, o carteiro, ele perdeu completamente a cabeça. Ficou desorientado. Teve que ser hospitalizado. Teve que tomar soro no hospital e ficou recebendo lá tratamento com um psiquiatra que passou-lhe vários calmantes. Quando ele foi para o velório, quando ele teve condição de ir ao velório, ele foi dopado de remédio e mesmo assim ele ficou profundamente emocionado, muito emocionado. Chorava desesperadamente. O velório desta moça acabou durando mais do que o normal, porque vocês sabem que o máximo de um velório é de 24 horas, pois o dela ultrapassou 30 horas, porque ela tinha que esperar uma tia que queria muito prestar-lhe uma última homenagem, que vinha de uma cidade muito longínqua, vinha de um outro estado. E até que a mulher chegasse, eu segurei as pontas, porque o pessoal do cemitério, o pessoal da administração do cemitério, queria enterrá-la. Queria enterrá-la a todo jeito, queria sepultar de qualquer jeito, porque venceu 24 horas naquele tempo, e até hoje ainda é pior. Hoje a rapidez com que se enterra é incrível. Agora mesmo na pandemia pela qual passamos, as pessoas ficavam sendo veladas 2 horas e já eram sepultadas, até pela necessidade do momento. Mas quando deu 24 horas, a turma queria enterrar. E eu entrei, falei, não podemos enterrá-la agora, vamos aguardar a tia dela, a tia está chegando. E eu fui segurava, eu tinha amizade com os coveiros, eu fui segurando daqui, fui segurando de lá. Eu só sei dizer que quando a tia dela chegou, já era de noite. Quando a tia dela chegou na cidade, já quase 9 horas da noite. Mas eu segurei o enterro. E a essas alturas, como o tempo havia passado bastante, o próprio Nascimento, o marido dela, ele foi se recuperando, quer dizer, aquele efeito dos calmantes foi passando, e aí eu fui vendo um homem cada vez mais desesperado, A tia rendeu-lhe a última homenagem, e quando nós conseguimos sepultar Anair princesa, já passava de 9h30 da noite. Cheguei em casa nesse dia arrasado. A minha mãe, me vendo daquele jeito, falou: filho, eu vou preparar a janta para você. Mãe, não quero nem jantar. Eu não quero, mãe, não quero nem jantar. Eu estava profundamente tocado com aquilo. Entrei no banheiro, tomei o meu banho, e quando eu me preparei para ir dormir, já perto de 11 horas da noite, a minha mãe já tinha dormido e na casa só nós dois. Entrei no meu quarto e quando eu estou dentro do meu quarto, olha quem me aparece dentro do quarto. Nair princesa. Não é possível. Será que eu dormi e estou sonhando?
Eu até me belisquei para ver se isso estava acontecendo. Cheguei a esse ponto. Abri os olhos, era ela. Dentro do meu quarto. Linda como sempre, bonita como sempre. Eu com medo, porque isso jamais havia me acontecido. Isso nunca tinha me acontecido, apesar de tudo que eu fazia pelos mortos. Era a primeira vez que eu vi uma pessoa depois de ter falecido. E que nós havíamos sepultado naquela noite. O corpo ainda estava fresco lá na sepultura. Fresco na sepultura. Eu pensei em deitar, cobrir a cabeça, ver se eu me livrava daquela visão. Mas quando eu me preparei para deitar, eu senti que ela veio e se sentou na cama ali junto comigo. Eu senti quando o colchão baixou. Sabe a pessoa quando senta do lado da sua cama? Eu senti que o colchão baixou. Eu falei, meu Deus do céu. Não era minha mãe. Eu até ouvia o ressonar da minha mãe no quarto vizinho. Minha mãe estava dormindo. Então era ela. E aí eu tive que encarar. E tinha que fazer aquela pergunta. Se eu sabia quem era, não havia por que perguntar quem era. Eu dirigi a palavra a ela. Nair, o que foi? O que aconteceu? Berico, eu tô viva. Como assim? Berico, eu não morri. Berico vai me desenterrar, eu tô viva. Meu Deus, vocês imaginam o que está passando pela minha cabeça. A moça estava no meu quarto, dizendo para mim que ela estava viva, que eu fosse desenterrá-la porque ela estava viva, e ela no meu quarto. Eu sei que qualquer um na lógica vai falar, poxa, mas como ela não morreu? Se ela estava dentro do teu quarto te aparecendo, era uma aparição. Você estava vendo um espírito, uma alma. Se ela não morreu, como é que ela estava aparecendo para você em espírito e pedindo para você desenterrá-la? Olha, isso passou pela minha cabeça, como passa pela cabeça de qualquer um. E tanto que eu ainda questionei, mas como assim? Você não tem tempo a perder, Berico. Berico, eu não te escolhi à toa. Você não tem tempo a perder. Vai me desenterrar. Eu estou viva. Você não tem tempo a perder. Pega o meu marido para te ajudar. Vai me desenterrar. Eu estou viva. Eu estou viva. E ela desaparece da minha frente. Gente, o que me restou a fazer? O que você faria se no meu lugar estivesse? Eu pensei o lógico, falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto ninguém depois de falecido. Essa moça me apareceu, não foi à toa. Não tem lógica o pedido. Se ela está viva, mas veio me avisar, como? Eu avisei a minha mãe, eu apenas disse para minha mãe, mãe, olha, eu estou tendo um chamado, eu tenho que sair. A minha mãe estava acostumada com isso. A minha mãe estava habituada com isso, porque isso normalmente acontecia. Às vezes eu era chamado de noite. Mãe, eu estou tendo um chamado, eu tenho que sair. A minha mãe quis questionar, eu falei, não, pode ficar tranquila, mãe, fica dormindo. Eu corri na casa do Nascimento, do carteiro Nascimento. Cheguei lá, ninguém me atendia. Eu percebia que a casa estava assim, em silêncio, mas tinha luz acesa, ele estava acordado, ele se negava a me atender. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Daqui a pouquinho, você que está ouvindo aí a carta, você vai entender o motivo. Você vai entender a razão pelo qual o Nascimento, o carteiro, não me atendia. Mas eu insisti, até que ele, assim, assustado, com os olhos arregalados, imagina, o rapaz tinha enterrado a moça naquela noite.
E eu até estranhei, porque ele deveria ter ido para casa de parentes. As crianças, ele tinha um casal de filhos, não estava na casa dele. As crianças estavam na casa da sogra. Por que ele não estava na casa da sogra? Estranhei. Achei esse fato também estranho. Vocês vão entender. Esse fato também foi estranho. Mas foi lá, eu tinha o endereço dele, eu chamei, ele estava. E eu só tive certeza que ele estava devido à luz acesa. E eu insisti até que ele me atendeu. Olhos assustados, arregalados. Eu falei, ô Nascimento, você precisa ir no cemitério comigo agora. Agora? Que foi? O que aconteceu? Berico, sua mulher tá viva. O quê? Tá viva? Sua mulher tá viva, ela me apareceu. Eu contei para ele a história. Não precisei terminar a história. Ele, do jeito que ele estava inclusive vestido, inclusive calçado, ele não estava nem descalçado, ele estava com sapato, ele estava... Outra coisa que me chamou a atenção, ele estava do jeito que ele estava no velório. Então vamos, tá viva. Rumamos para o cemitério, eu tinha tudo do cemitério, tudo. Inclusive, eu tinha também o endereço do coveiro. Passei na casa do coveiro, peguei Rodrigues, o coveiro, fui eu, o Rodrigues e o Nascimento. Chegamos na sepultura, onde estava sepultada a mulher dele. E eu falei para o coveiro, olha, Rodrigues, é por minha conta, o marido está aqui, ele é nosso testemunha, não temos tempo a perder, desenterra que ela está viva. Mas como? Está viva, ela foi me chamar, ela está viva. E ele começou a desenterrar. O Rodrigues meteu a pá naquela terra que estava ainda fresca, porque o sepultamento havia acontecido naquela noite, e ele foi desenterrando, Isso já passava da meia-noite, já chegando a 1h da manhã. E ele foi desenterrando, e o Nascimento carteiro com aqueles olhos vivos, abertos. E aí eu falei, ela está viva. Ela me avisou. Chegamos ao caixão. E quando chegou ao caixão, o Rodrigues abriu a tampa do caixão, porque aquilo era desesperador. Se viva estivesse, ela precisava respirar. Ele abriu. E quando ele abriu a tampa do caixão, os olhos dela estavam abertos. Os olhos da Nair, olhos verdes, lindos que ela tinha, abertos, e pareciam brilhar, pelo menos refletiram a luz da lanterna. Ele era um coveiro experiente. Levou a mão na jugular da moça. Não percebeu pulsação no pulso. Não, ela está morta. Ela está morta. Eu quis confirmar. Da mesma forma, eu fiz com que Nascimento, o marido dela, o carteiro, confirmasse. Eu, de certa forma, me decepcionei, porque eu havia recebido um aviso que não correspondia à verdade, mas eu não podia deixar por menos, eu tinha que tomar aquela atitude, eu tinha que fazer exatamente aquilo que eu tinha feito. E aí, constatada que, de fato, ela estava morta, o caixão foi fechado e de novo a terra jogada sobre o caixão. Mas eu vi que o Nascimento carteiro caiu de joelhos. E de joelhos ele chorava e agradecia a mulher. Obrigado, Nair. Obrigado, Nair. Eu agora entendi.
Eu agora entendi porque você, através do Berico, disse que está viva. E você está viva porque você confirma que a vida é eterna, né? Você confirma que a vida é eterna. Após isso, eu vendo o que estava acontecendo com o Nascimento, o apanhei e vi que ele queria conversar comigo. A conversa era particular, deixamos e agradecemos demais ao Rodrigues, o coveiro, na casa dele, e pedi desculpas, mas aquilo tinha que ser feito. Da forma como eu recebi o aviso. E outra coisa, os olhos dela abertos. Os olhos estavam abertos. Deixei o Rodrigues em casa e fui conversar com o Nascimento, o carteiro Nascimento. E aí eu fui entender tudo o que de fato havia acontecido. Foi assim. O carteiro Nascimento deixou o casal de filhos na casa dos sogros, onde estava todo mundo dormindo, inclusive ele. E ele disse que tinha que ir em casa porque ele tinha esquecido a porta aberta. Não era. Ele tinha ido em casa naquele horário, naquela hora. Na hora que eu cheguei, para se matar. Ele havia decidido acabar com a própria vida. Eu entrei na casa. Vi a corda pendurada no caibro. O laço da corda preparado. O banquinho onde ele subia, já posto exatamente no lugar. Foi no exato instante que eu cheguei gritando, chamando, insistindo que ele saísse para me atender. E quando ele saiu para me atender, que eu falei que a mulher dele estava viva, ele levou um saculejo, um solavanco no coração. Ele vai ao cemitério comigo e aí o restante da história vocês estão sabendo. No entanto, ele teve a vida dele salva pela mulher depois de morta. Ele não tinha palavras para agradecer a mulher, a Deus e a mim, porque afinal de contas eu acreditei de que ela realmente tivesse. Eu sei que isso foge à lógica, mas tinha que ser assim para que a vida dele pudesse ser salva. As coisas teriam que acontecer exatamente como aconteceram. E foi assim que aconteceu. Detalhe, muito importante. Ele, nesse dia, se conscientizou da importância dele na vida dos filhos, se reergueu, tocou a vida dele, obviamente que de uma maneira muito triste, porque ele tinha uma paixão maluca por aquela mulher, mas 3 anos depois ele conheceu uma outra moça, colega dele que veio trabalhar no correio, acabou também se casando com ela e acabou tendo mais uma filha com ela. Então ele ficou com 3 filhos, o casal do primeiro casamento e essa menina. E foi com a irmã dessa moça que se casou com ele que eu também me casei. Porque até então havia um preconceito por parte das mulheres em relação à minha pessoa, devido esse amor que eu tinha, né, pela morte. Mas agora todos entendiam a motivação, o porquê. Eu tinha esse dom especial. Foi a partir dali que me casei e também formei a minha família. Tenho outras histórias e prometo voltar para contá-las na história da meia-noite. Se você gostou da minha história, curta. Manda aí a sua curtição. Dá o seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Um gesto tão simples para você, mas de tão grande significado para o canal. E se não for pedir muito, manda um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa. Ele que gera tanto conteúdo aqui no YouTube, precisa desse teu carinho, precisa dessa tua força especial. Mande um valeu demais para o Paulinho. Agradeço do fundo do coração pela atenção dispensada.